Tiago, capítulo 1, o verso 22, diz assim a palavra de Deus: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E sede cumpridores da palavra, ou praticantes, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo tudo o que eu preciso, em nome do Senhor. Amém. Tome o seu assento, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus, que é bom e está conosco. Meus irmãos, eu lembro de uma história que eu ouvi, cabe bem na introdução desta passagem. Uma mãe chega à sua filha e pede a ela que a conte sobre como é a experiência de orar, falar com Deus. E propôs à sua filha este propósito, que ela deveria ter o seu momento diário de oração. E, no decorrer daqueles dias em que o propósito estava sendo feito, realizado, e depois, na apresentação da filha para a mãe, a respeito do propósito que haviam determinado, a filha chega para a mãe e diz: Mamãe, eu fiz um hino a respeito de oração, ou melhor, eu escrevi uma canção sobre a oração. Eu fiz uma dissertação a respeito do que é oração, a etimologia da palavra. Eu estudei quais são os versículos relacionados à oração na Bíblia. Inclusive, mamãe, decorei alguns versículos. E ela começa a citar uma lista de coisas que ela havia feito a respeito daquilo, do propósito, orar. E a mãe lhe faz uma pergunta, que é a pergunta que nos ajuda a entender o estudo dessa noite. A mãe lhe pergunta: minha filha, mas muito bom, muito proveitoso você ter feito tudo isso. Mas você fez o que a mamãe lhe propôs? Você orou? E ela disse: não orei. O que Deus quer nos ensinar nessa noite é que não basta, meus irmãos, nós conhecermos sobre o Evangelho. Não basta nós sabermos versículos relacionados à palavra de Deus. Não é suficiente nós termos o conhecimento, o conteúdo, a retórica, a hermenêutica, a exegese do texto, todo um conhecimento pleno, se nós não praticarmos o Evangelho. Eu lembro de um evangelismo que eu participei, e eu tive o privilégio de morar dentro de uma casa de recuperação. Meu pai era pastor de uma casa de recuperação durante um período de tempo, e eu morei 8 meses nessa casa de recuperação e lidei muito com esse público daqueles que saíram das drogas, tiveram um encontro com Cristo e Cristo os libertou. E geralmente nos evangelismos que fazíamos pelas madrugadas na cidade de Anápolis ou até no Rio Grande do Sul, distribuindo alimentos, nos deparávamos com muitos irmãos que se afastaram da fé, alguns obreiros, obreiras, pregadores, adoradores, adoradoras, pessoas que conheciam muito bem a palavra. E naqueles evangelismos e na casa de recuperação, nos citavam versículos, sabiam mais que nós, inclusive, e muitos de nós. E falando de Jesus e falando sobre a importância de reconciliar, eles sabiam tudo. E no final, a única resposta que cabia para eles era eu olhar com amor, com misericórdia, mas também com firmeza e dizê-los: vocês estão igual o diabo, porque vocês sabem que só tem um porém, vocês não vivem o que vocês sabem. O que nos diferencia do inferno, do diabo, dos demônios, de alguém que não tem temor de Deus, não é o conhecimento, por mais que seja proveitoso, e a Bíblia nos ordena conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, crescer em graça, em conhecimento. Mas é muito mais do que isso, praticar aquilo que nós sabemos. Porque não basta nós sabermos que devemos perdoar, senão de fato abrirmos o nosso coração
para colocarmos o perdão em prática. Os irmãos entendem isso? Então nós aprendemos com Tiago que a vida cristã vai além do bom discurso, vai além da teoria. Irmãos, a vida cristã, ela é muito mais prática que teórica. Ao ponto de que Mateus capítulo 7, verso 22, se não me falha a memória a seguir, 21, 22, nós ministramos em uma Santa Ceia uma mensagem relacionada a estes versículos no tema servindo a Deus com princípios satânicos. E como Deus falou conosco a respeito da prática da palavra. Jesus está falando sobre pessoas que profetizaram no nome dele, pessoas que expulsaram demônios no nome de Jesus. E no nome de Jesus fizeram muitas maravilhas. Mas olha o que Jesus disse a eles no versículo 23 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. É o versículo, isso. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Pessoas que operaram no nome do Senhor, mas era uma operação porque o nome de Jesus tem poder, mas nunca tiveram o relacionamento, a prática, a vida com Deus. Ele diz a eles, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é o pecado oculto, é o pecado do coração. É o pecado que os homens não veem. É as rebeliões contra Deus, o orgulho, a soberba, a autossuficiência. Aquilo que Paulo descreve como obras da carne, a inveja, a porfia, a contenda, as dissensões, que estão aonde? No coração dos homens. Então Jesus está olhando para estas pessoas que foram crentes, que serviram a ele, mas tinham, porém, não praticavam o evangelho. O mundo deve olhar para nós, meus irmãos, e nos admirar não pelo quanto sabemos, não pelo quão bem podemos pregar, ensinar, cantar, fazer, mas pelo quanto nós vivemos da palavra. Nós seremos julgados pela prática do evangelho. E a pergunta que algumas vezes já fiz para nós, que nos ajuda a refletir é, se em Portugal hoje fosse crime ser um cristão bíblico, existiriam provas suficientes que lhe condenariam? Será que eles iriam olhar para nós sem um terno, sem uma gravata, sem uma roupa de crente, mas ainda conseguiriam encontrar em nós evidências, marcas, alguma coisa que revelasse que nós somos de Deus? Porque Tiago está sendo muito claro. Este versículo está falando sobre o perigo de nós nos assentarmos nas cadeiras, nos bancos, nos lugares onde a palavra de Deus é pregada, mas não darmos crédito à palavra de Deus. Olha o que diz o texto de Hebreus capítulo 2 e o verso 1, coloque aí para nós acompanharmos. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O escritor aos Hebreus está chamando a atenção do seu público, porque ele estava prestes a revelar que Cristo é maior que a lei, que os anjos, é maior que tudo, é maior que o sacerdócio de Moisés, de Arão, que Cristo é maior que tudo e todos, que ele é ontem, hoje e eternamente. E ele estava chamando a atenção dos seus ouvintes para que atentassem para as coisas que haveriam de ser ditas. Então nós precisamos, irmãos, lutar contra o que Paulo chama de fortalezas da mente, que nos fazem assentar nas cadeiras, mas não deixarmos o evangelho entrar dentro das nossas almas e nos curar. Foi o que Jesus diversas vezes condenou no povo de Israel, dizendo, repetindo as palavras que o profeta Isaías já havia dito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Condenando o quê? A aparência de temor,
a aparência religiosa, mas um coração que nunca teve um encontro com o Deus vivo que faz nascer de novo. Eu pergunto a nós nessa noite, somos ouvintes ou praticantes? Somos pessoas que, como diz um bom brasileiro, ouvem, mas não escutam. Damos crédito aos ensinamentos que o Espírito Santo tem dado a nós, desde que sejam bíblicos, desde que o nome de Deus seja glorificado e Cristo continue sendo o centro, porque há muitas misturas que trazem uma glória para os homens que não é deles. E nós precisamos lembrar de João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Ele cresça e nós venhamos diminuir. Então, meus irmãos, Tiago está nos ensinando 3 coisas importantes. E aqui o contexto é um contexto de um povo que está sendo provado por Deus, provado pelas tribulações, provado pelas circunstâncias. Bem-aventurado o varão que é provado. Tiago fala sobre essas coisas, ele fala sobre o perigo das palavras, capítulo 3, ele fala que uma fé sem obras, ela é morta. Então a fé que existe em nós deve ter em nós evidências daquilo que cremos. E aqui aprendemos 3 coisas. Primeiro, devemos ouvir a palavra. Precisamos abrir os ouvidos para a palavra. Em segundo lugar, devemos praticar. Não podemos somente ouvir. E em terceiro lugar, não podemos enganar a nós mesmos, ouvindo e não praticando. Então Tiago está revelando que a vida cristã, ela é prática. E que nossa vida espiritual, ela se desenvolve na prática da palavra. Aleluia! E hoje nós vamos estar falando justamente sobre isso. Cuidando da minha vida espiritual. Oh, glória a Deus. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Pastor, é possível eu ser um crente e não cuidar da minha vida espiritual? Sim. É possível ser um cristão e não faltar os cultos de terça-feira, mas continuar vivendo uma vida do mesmo jeito? Sim. Depende do nosso coração. A semente na parábola do semeador foi lançada sobre vários lugares, junto ao caminho, sobre os espinhos, sobre as pedras ou os pedregais e sobre a boa terra. O que fez a semente frutificar foi o solo que a recebeu, ou seja, o coração que a recebeu, o coração aberto para a palavra. Então nós precisamos voltar a esta coisa tão simples, e muitas vezes que nós já falamos muito, coisas que devemos fazer, praticar. Não basta só ter a informação, precisamos praticar a palavra de Deus. Então, quais são as práticas que muitos têm abandonado e que nós devemos nos voltar a elas para vivermos uma vida que agrade ao Senhor? Não estou falando em viver uma vida que agrade os homens, ou agrade uma religião, mas uma vida que agrade a Deus, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras. Em primeiro lugar, devemos voltar-nos à oração. Primeiro aos Tessalonicenses, o capítulo 5, o versículo 16 a seguir. Olha o que diz os versículos da palavra de Deus. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quem quer praticar a palavra de Deus? Glória a Deus. E para isso, precisamos ter uma vida de oração. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, e muitas pessoas não oram, não falam com Deus. Oração é relacionar-se com Deus.
falar com Deus, ouvir a Deus. A oração que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6 e o versículo de número 6. E quando orares ao Pai, orareis assim: entra no teu quarto, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Hoje nós estamos querendo a recompensa em público, mas não queremos a oração do secreto. Eu lembro de uma mensagem que a minha cunhada ministrou há uns 8 anos atrás, quando me torno refém do público. Ela pregou sobre pessoas que só querem viver uma vida espiritual na frente dos outros, e esqueceram o secreto. Irmãos, um crente que não ora é como um rio sem água. A oração é aquilo que muitas vezes nós já falamos, é o oxigênio da nossa alma, da nossa vida espiritual. A oração é o que nos mantém de pé. Ninguém poderá cuidar da sua vida espiritual se não ter uma vida de oração. Oração é comunhão com Deus, respiração da alma. Homens e mulheres fiéis a Deus são homens e mulheres de oração. Quantos livros a respeito de oração, quantos textos, quantos sermões, mas se nós não nos voltarmos em oração diante de Deus, viveremos uma vida cristã medíocre, superficial. Porque se somos crentes e não oramos, na verdade nós não somos crentes, porque não tivemos este encontro com Deus que nos leva a querer nos relacionar com Ele. Precisamos aprender com John Hyde. John Hyde tem um livro que foi escrito contando sua biografia, O Homem que Orava. Se eu não me engano, a pastora Ana Carolina leu um pouco desse livro, contando a história de vida de um homem que se gastou em oração, e multidões caíam de joelhos diante de Deus. Orava, clamando a Deus, e Deus o usou como um instrumento poderoso para que mais de 100.000 almas se convertessem ao Senhor. Não há como falar de oração e não lembrar de John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, 3 jovens que começaram dentro de uma faculdade a clamar a Deus, orar, e Deus trouxe um avivamento tão poderoso na Inglaterra, através daqueles 3 jovens, que os estádios de futebol se esvaziaram, e as igrejas foram cheias, porque 3 jovens começaram a orar. Foi John Wesley que disse, perguntaram a ele, o que tu fazes para atrair as multidões? E ele disse, eu me coloco em chamas, e o povo vem me ver queimar. Na casa de John Wesley, existem as marcas dos joelhos dele cravadas no assoalho ao lado da sua cama. O homem que orou impactou sua geração. Charles Finney, Savonarola, Martim Lutero, Jonathan Edwards, que orou, jejuou no meio de um mato 3 dias e voltou à igreja e lendo um sermão, um dos sermões mais famosos da história da igreja, Pecadores na mão de um Deus irado. A história diz que porque ele passou um tempo com Deus, não para se mostrar, irmãos, mas em qualidade, em quebrantamento, em lágrimas. Ele começa a ler um sermão e as pessoas começam a se agarrar nas colunas da igreja, pedindo a Deus misericórdia, porque não queriam ir ao inferno. E diz a história que naquela noite a cidade não dormiu, porque os crentes saíram do culto, foram para suas casas, mas o culto não terminou. Eles continuaram orando e clamando a Deus. Precisamos voltar à oração. A vida cristã na prática, primeiro ela se desenvolve nesse relacionamento com Deus. A oração é o que me liga diretamente com Deus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Entramos na sala do trono e podemos falar com Deus. Já não existe o véu de separação que está entre mim e Deus. O acesso está livre. Meu Deus.
o acesso está livre. A oração é a perca dos meus direitos para descobrir e praticar os direitos de Deus. A oração é o ato do homem e da mulher que se submete a Cristo e reconhece: eu não sou dono de Ele é o meu Senhor. É na oração que nós reconhecemos o senhorio de Cristo Jesus. É Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que governa. Senhor, todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. É na oração que nós desenvolvemos nossa vida espiritual e podemos colocar este relacionamento em prática. Imagine um casal, um jovem casal que se casa, mas eles nunca consumam o matrimônio, nunca têm uma relação. Para os irmãos que entendem de matrimônio perante a lei, o matrimônio só é consumado no ato sexual. A tradição antiga falava muito mais sobre isso, porque não existia uma lei. O casamento era dado na consumação conjugal. Então, imagine um casal que nunca se relaciona, que não conversa um com o outro, que não se abraça, que não há carinho, não há comunhão. Eles moram dentro da mesma casa, mas não se falam, não se olham, não compartilham nada, não dormem juntos, não vivem juntos, mas eles só habitam no mesmo teto. É bom ou ruim? É ruim, meu irmão. Só que muitos de nós estamos vivendo um cristianismo separados de Cristo. Evangélicos sem cabeça, porque não tem a cabeça, que é Jesus. Crente que perdeu o senhorio de Cristo. Por quê? Porque não ora e não se conecta com Deus. João capítulo 15, o verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus está falando sobre pessoas que estão nele, e as palavras dele estão em nós. Pedirão tudo o que quiserem. Irmão, quando nós estamos nele e a palavra dele está em nós, nós não pedimos nem para nós. Nós pedimos segundo a vontade do Pai. Romanos 8, 26, e nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, através de gemidos inexprimíveis. Aleluia! Foi von Almen que disse: a oração é a partilha voluntária que Deus faz conosco, de sua vontade, de seu poder e de seu amor por meio da palavra humana. A oração, diz Brunner, é a permissão que Deus dá a seus filhos de juntar suas vozes à discussão das suas questões. Quando os homens clamam, o céu se abre. Deus escolheu dar aos homens a honra de fazer parte das batalhas do reino. Como? Através da oração. Olha o que eu anotei aqui. Jacó orou, sua vida foi mudada no val de Jaboque. Moisés orou, o seu rosto brilhou com a glória de Deus. Davi orava e sua cama nadava em suas lágrimas, e os seus inimigos eram vencidos. Ele orava para saber se de Deus se iria nas batalhas ou não. Elias orou e o fogo desceu dos céus. Jeosafá orou e Deus lhe deu uma vitória impossível. Abacuque orava em sua torre para obter resposta. Jesus, nosso mestre, orava com grande clamor e lágrimas, suando gotas de sangue, tamanha angústia e peso da oração. Paulo orava em todo tempo, sentia até como dores de parto pela igreja, sabia ouvir a Deus e sabia ouvir o sim e o não de Deus. Pedro orava e Deus lhe dava revelações para não fazer acepção de pessoas. Atos 10, 15. Cornélio, um gentio, orava e Deus lhe concedeu a salvação e seu Santo Espírito. Membro da corte italiana, se tornou o primeiro gentio a ser convertido pelo cristianismo e caiu o Espírito Santo sobre todos eles e foram cheios de Deus, porque um homem chamado Cornélio decidiu orar. Jeremias 33, 3, tão conhecido: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quando
receberemos de Deus o anúncio de coisas grandes e firmes que não sabemos quando clamarmos a Deus. Oh, meu irmão, Jeremias está preso no pátio da guarda, perguntando a Deus: eu sou profeta porque o Senhor me prendeu? Porque o Senhor me permitiu estar aqui? E Deus começa a responder Jeremias: Jeremias, fui eu que permiti, Jeremias, tu ser preso, porque eles vão invadir Jerusalém, eu quero preservar a tua vida. Se tu clamares a mim, eu vou te responder, Jeremias. Tem hora que nós não precisamos nem questionar a Deus, é só nos voltarmos à oração e começarmos a clamar. A palavra clamar vem principalmente no Novo Testamento da palavra cara, no grego, ou seja, gritar com todas as suas forças. É o clamor que vem da alma, é o Bartimeu que diz: filho de Davi, tem compaixão de mim. Não passa, não vai embora, não me deixa cego, cura-me. É o clamor que vem de dentro, é aquele grito de desespero. Quem aqui já teve a experiência de dobrar os seus joelhos, ou até mesmo se jogar no chão sem saber o que será do amanhã e dizer: Senhor, eu preciso de algo. É a oração que não é aquela vã repetição, a oração rotineira, a oração religiosa. Não, é a oração que vem de dentro da nossa alma. Meu Deus, segundo o dicionário Strong, a palavra clamar significa chamar por alguém, bradar, gritar, proclamar. Clamar também se traduz como nomear algo, chamar pelo nome. Já a palavra firme no hebraico é batzar, melhor traduzida como isolado, inacessível. Deus estava dizendo: eu vou te mostrar aquilo que os homens não têm acesso, Jeremias. Meu Deus. Meus irmãos, também temos uma importante comprovação científica a respeito da oração. Olha os benefícios da oração. Eu vou ler rapidamente algumas informações. Cientistas da Universidade Duke confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Quando a pessoa ora ou canta músicas religiosas, é fortalecido o lobo frontal, parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. Olha isso. De acordo com o mesmo estudo, a pessoa que tem fé vive 25% mais que os descrentes. Além disso, tem mais saúde física e mental, pressão arterial normal e um sistema de defesa orgânica muito mais forte. O envolvimento religioso reduz o estresse psicológico, diminui a inflamação e a taxa de encurtamento dos telômetros nas células. Isso explica por que as pessoas mais religiosas vivem em média de 7 a 14 anos a mais, segundo as pesquisas. Eu anotei aqui alguns benefícios que a neurologia comprova a respeito de oração. Orar aumenta a resistência à dor. De acordo com o médico, agora existe uma explicação científica para a espiritualidade. É possível ver o que acontece fisicamente em nosso cérebro. E aí ele começa a explicar uma das principais alterações no cérebro que é causada através da oração é a diminuição do córtex parietal superior, responsável pela nossa atividade sensorial. Então, enquanto oramos, ficamos resistentes à dor. Além disso, se estivermos num ambiente desagradável, a oração nos torna mais resistentes para permanecer ali, explicou. Lembramos da igreja perseguida, além de Paulo e Silas na prisão e suas atividades espirituais. Eles estavam orando e cantando. O médico, que se chama Leônio, citou 2 Coríntios 4, 8 e 9, que diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Em segundo lugar, a oração aumenta a reconstrução cerebral. A oração aumenta a felicidade. Quem ora diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quem está estressado, dê glória. Tem gente que está estressado. Vá orar.
A oração melhora também a autoestima, meu Deus, através do aumento da ocitocina, o hormônio do amor. A oração ajuda a melhorar a tomada de decisão. Meus irmãos, tantos benefícios sobre a oração, tantas coisas. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver o livro de Atos. Só um breve resumo. Atos 1,14. Antes de serem cheios do Espírito Santo, estavam orando. Indo para a oração, Atos 3, estavam orando. Atos capítulo 4, verso 31. E tendo orado, estavam em oração. 6,4 de Atos. Mas nós perseveraremos na oração. 8,15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem. Atos 9,11. Saulo estava orando e o Senhor lhe disse: levanta-te e vai. Atos 10,30, Cornélio ora. Atos 10,9, Pedro ora. Atos 12,5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Atos 13,3, então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 16,25, eles estavam perto da meia-noite, dentro de uma prisão, e estavam orando. Então a oração faz parte da vida da igreja. Se nós olharmos, meus irmãos, para a história da igreja, vamos ver Policarpo de Esmirna, os pais da igreja, Antônio do Egito, o tão conhecido Santo Antão. Na Idade Média, tantos testemunhos, os reformadores oraram. João Calvino, teólogo da Reforma, orou. John Knox orou e Deus alcançou a Escócia. Os puritanos oraram, o movimento pietista, os moravianos e outros tantos que levantaram a sua vida de oração, e Deus fez obras maravilhosas. O cristianismo só está limitado, ou seja, o poder de Deus, o evangelho, que é o poder de Deus que opera em nós para a salvação, disse o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 1, só está limitado quando nós não o colocamos em prática. Quando nós sabemos que devemos ser e fazer, mas não o fazemos. Então, não basta saber todas estas informações, se nós não orarmos. Alguns tipos de oração que são errados. Oração de chantagem. Se o Senhor não me der, eu vou me desviar, Senhor. Parece que nós temos o poder de colocar Deus na parede. Esquecemos que Ele é maior que nós. Foi Paulo, citando um texto de Jeremias, se não me falha a memória, escrevendo aos Romanos, que diz: que pensas tu, caco de barro, para dizer ao oleiro, o que faz? Quem somos nós para chantagearmos a Deus ou exigirmos algo de Deus? Ameaçando Deus. Quando nós estivermos em oração, devemos nos achegar a Ele com humildade. Tu és o meu Senhor. Se tu quiseres, Senhor, podes fazer muito mais do que eu posso imaginar. Senhor, se for da tua vontade, abra aquela porta. Mas se for da tua vontade, feche-a, porque é o Senhor que vê o meu dia de amanhã. Sim, não podemos chantagear a Deus. Segunda oração, a oração mentirosa. Deus sabe quando estamos mentindo e nós não temos como enganar a Deus. Devemos ser sempre honestos. Não devemos inventar. Tem gente que diz, cita o texto de Isaías 38, aquilo que o rei Ezequias disse: tu sabes como eu tenho andado na tua presença. Meu Deus, imagine Deus em uma linguagem antropomórfica, atribuir a Deus sentimentos humanos para entendermos Deus, porque não podemos entendê-lo, Ele é eterno, mas na verdade Ele está além da eternidade. Nós imaginarmos Deus olhando para uma pessoa tão abençoada quanto essa, mentindo na oração. Tu sabes, Senhor, que eu oro na madrugada, mas não ora. Senhor, tu sabes que eu te amo, e o coração dividido, amando o mundo, amando os prazeres do mundo e as coisas do mundo. Quem ama o mundo e nas coisas que nele há, não conhece a Deus. João vai escrever isso na sua primeira carta. Quem se constitui amigo do mundo se torna inimigo.
Deus. Irmãos, outro tipo de oração, oração contrária. Eu já falei para os irmãos, eu conheci uma irmã, Deus a usava em profecia. Deus uma vez usou ela e disse, vou lhe dar um carro. E eu olhei para ela e disse, amém. Só que eu vou fazer a carteira pela fé, viu? Falei para ela, se Deus vai me dar um carro e eu não tiver carteira, eu estou sendo desonesto. Sem carteira, recebe aí, varão. Vai falando, pai querido. É contra a lei, não é? Oh, meu Deus. Vai pegando aí, Senhor. Mas ela orava para Deus recolher o marido dela. Senhor, leva esse homem, meu pai, que eu não me suporto mais. Recolhe, recolhe. E Deus recolheu o irmão. Teve misericórdia dele, porque ela não era fácil. Sim. Deus recolheu o irmão. Que livramento o irmão recebeu? Coitado de quem casou depois, né? Então, tem gente que ora. Eu já vi crente orar, Senhor, quebra a perna do irmão. Meu Deus do céu. Jesus torce a língua desse abençoado. Oração contrária. Se Deus é na minha vida, aquele irmão vai capotar o carro. Oração pelo irmão que é casado com a outra irmã. Meu irmão. Oração contrária. Irmãos, Deus se agrada desses tipos de oração? Não. Eu lembro do testemunho de um pastor, eu compartilhei no grupo, não sei se foi no grupo dos pastores, não lembro. Mas são tantos grupos também, né, pastor Adriano? Misericórdia. E alguém chegou no final do culto para um pastor com uma foto de um homem e uma mulher. Pastor, ora por esse homem, é o meu prometido. Ele achou, como diz o bom português, um bocadinho estranho. Perguntou, mas quem é essa mulher que está ao lado desse homem, que é o seu prometido? Não, pastor, é a esposa dele. É porque Deus falou para mim que ele vai ser o meu marido. Aí o pastor olhou e disse, só se foi o diabo, né, irmã, que falou para ti essas coisas. Está querendo separar o irmão e disse que o irmão tinha um bom casamento. E a irmã ficava orando. Então são orações contrárias. Você já viu algum tipo de oração? Você já fez alguma oração? Se você fez, peça perdão a Deus. Perdão, perdão. Arrependa-se disso. Arrependa-se. A Bíblia diz que nós devemos amar os inimigos, perdoar os que nos perseguem, fazer bem àqueles que nos fazem mal. Algumas observações sobre a oração. Estamos falando sobre o cuidado da nossa vida espiritual, sobre a prática da vida espiritual através da oração. Dorme não. Alguns pormenores da oração. Tem gente que tem dúvida. Posso orar em qualquer lugar? Pode ser dentro do quarto, no monte, no templo, na escola, no trabalho, em todo lugar. Orai sem cessar. Eu lembro que uma vez, vou confessar para vocês, o calor que fazia lá no meu estado. Estávamos só os irmãos, e eu dei a camiseta para dormir. Estava com o meu calção do Grêmio, aleluia. Faz a obra, Senhor. Conta para ninguém que eu sou gremista, não. Se os irmãos quiserem orar para o Grêmio não cair, é benção. Dobrei o joelho, fui orar. O irmão fez eu parar de orar. Ô Marcelinho, o que foi, meu irmão? Está me incomodando? A camiseta, pecando. Deixa eu orar, para de me incomodar. Depois tive que debater teologicamente porque o irmão, ele foi ensinado que não podia orar se não fosse de joelho, tivesse vestido. Tá bom, mas pode orar. Orar. Está na sua intimidade, está no seu particular. Posso orar de pijama, pastor? Pode orar. Antigamente tinha alguns ensinamentos muito escalaboféticos, como diz o irmão Tom, sinistros, né? Muito curiosos a respeito de muita coisa. Posso orar sentado? Posso orar caminhando? Pode orar. Pode orar de joelho, pode orar sentado. Tem gente que tem problema de joelho, não pode ajoelhar. Tem gente que se ajoelhar não levanta mais.
trava a coluna, dá problema. Então, pode orar. Então, algumas dúvidas a respeito disso. Duração da oração. Tem que ser 3 horas por dia, pastor? Não, irmão. Cada um tem o seu tempo diante de Deus. Agora, tira a preguiça de questão. E coloque a sua vida em oração a Deus. A oração pode ser em particular, pode ser individual, pode ser na igreja, pode ser em público. A oração pode ser de, por exemplo, tem algum tipo de oração, alguma palavra que eu devo fazer, que nem os irmãos, né? Senhor, meu Deus e meu Pai. Né? No Brasil, teve uma época que só orava assim. E que se não começasse a oração assim, parecia que estava em pecado, irmão. Só que a oração é algo muito particular. Cada um vai orar de um jeito. Já viu aquele irmão que fala, oh, aleluia, Paizinho querido, estamos na tua presença e está orando. Aí tem o irmão que é mais pentecostal, né? Jesus querido, oh glória, aleluia. Eita glória, né, irmão Robson? Tá aí, ó. Tem um irmão que ora mais alto, outro ora mais baixo. Cada um tem uma maneira. Dentro da sua personalidade, da sua característica. Tá bom? Quais são os tipos de oração? Alguns tipos principais. A oração de adoração. Salmo 103, verso 1. Louvai ao Senhor. Louvai servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora. A oração de adoração ou de louvor é uma oração onde você fala com Deus sobre os seus atributos, exaltando a Deus, exaltando sua grandeza. Senhor, tu és grande, a tua misericórdia dura de geração em geração, não há ninguém como tu. É uma oração de louvor, de adoração. Outro tipo de oração de confissão. Salmo 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A oração de confissão. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa, alcança misericórdia. A oração de confissão é a oração de arrependimento. Senhor, eu sou pó, eu dependo. O filho pródigo que olha para o céu e diz, eu pequei, Senhor, contra ti. Pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Confessando o seu pecado. Terceiro tipo de oração de intercessão. A oração por alguém, Salmo 20, verso 1, Atos 12, 5 também. A igreja estava na casa da mãe de João Marcos, orando para que Deus pudesse tirar Pedro da prisão. A oração de intercessão em favor de alguém. Outro tipo de oração, vou correr aqui por causa do tempo. Oração de petição, Salmo 54, 1. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Ele começa a pedir a Deus. O quê? Pedir a Deus que o livre, guarde, que vá adiante, que traga, olha o espanhol aí, que traga livramento para ele. Mas antes de pedir, devemos sempre ser gratos. A oração de ação de graça, o Salmo 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. E aqui, 92, se não me falha a memória, quem escreveu foi Moisés. Agora eu não lembro de cabeça. Mas aqui o salmista começa a fazer uma oração de ação de graça. Gratidão. Vai começar a orar? Ora com gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me alcançou. Obrigado porque hoje eu tenho a alegria de poder servir o Senhor. Obrigado pelo que eu tenho e pelo que eu não tenho.
Obrigado pelos livramentos que o Senhor me deu e eu nem sei. Orações. E o último tipo de oração, a oração de guerra, oração de batalha. Efésios 6,12. Olha o que a Bíblia diz. Coloque aí. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tem hora que não dá, tem que levantar e ir para a guerra na oração. Dizer: Senhor, em nome de Jesus, na minha casa, na minha família, sobre os meus filhos, eu não aceito nada que não seja teu, nenhuma influência, nenhuma seta, nenhum dardo, nenhuma potestade, nenhum demônio de perto e de longe, nenhuma obra de magia branca, negra, vermelha. Levantar as mãos e começar a dizer: Satanás, eu te repreendo na autoridade e no poder do nome de Jesus. Vai embora desse lugar, vai embora da minha vida. Tem uns que tem que dizer: vai embora da minha cabeça, em nome de Jesus. Vai embora dos meus sentimentos. E pedir a Deus que o Senhor revista, te dê o discernimento, te faça ver aquilo que os olhos físicos não podem. É a oração da batalha. É aquele dia que você tem tudo para dormir um bom sono, mas perde o sono à noite sem razão. Sente uma presença maligna e ali é Deus lhe chamando para guerrear, meu irmão. Senhor, obrigado, Senhor. O diabo lá pode pegar um pau e dar na cabeça do... Levanta e vai para a oração de guerra. Senhor, minha casa é tua. Cobre esse lugar com teu sangue. Cerca com muralha de fogo. Senhor, guarda a minha casa. Minha família pertence a ti. Meu irmão. Eu, conversando com uma pessoa essa semana, e orando, quem ora e Deus começa a lhe dar direções, sabe do que eu estou falando. Quando você começa a orar por alguém, tem momentos que Deus começa a lhe dar na oração. E você está orando pelo irmão, ele não te disse nada, você não sabe nada, só que você está orando. O Espírito Santo começa a colocar direções. E eu orando: Senhor, visita teus filhos, ajuda, entra naquela casa, aquela opressão, dentro daquele quarto, na vida daquela criança. Vai repreendendo, Senhor. Vai desfazendo todo demônio, toda hoste, todo mal. Vai quebrando no nome de Jesus. E aí depois tive a oportunidade de conversar com outra pessoa sobre isso. Inclusive Deus permitiu uma situação de ir no lugar da casa. E no orar Deus mostrou que tinha um demônio naquela casa, que não deixava a criança dormir. Uma coisa é uma noite, 2 sem dormir, outra coisa é 4 meses sem dormir. Porque a criança só chorava de madrugada. Quantas vezes com o Zion, de sábado para domingo, nós passávamos a noite em claro, no culto, chegávamos cansados, porque noite de batalha. E aonde veio? Na nossa família. Então é oração de guerra, é se levantar. Meu irmão, a Bíblia diz, 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, o que está conosco que o que está no mundo. Maior é o nosso Deus que está ao nosso lado. Então, depois eu vou continuar falando sobre outras coisas, mas nós precisamos sair da teoria e nos voltarmos a Deus à prática. Começando com a prática da oração. É na oração. Eu já vou terminar para nós orarmos. Glória a Deus. E eu lembro de um dia, quantas vezes orando, debaixo de muita perseguição, angústia, calúnias. E quem serve a Deus sabe que está sujeito a essas coisas. E como é ruim quando você quer fazer as coisas bem e pessoas levantam mentiras a seu respeito e muita gente acredita e não ouve o outro lado da história. Assim. As pessoas hoje só querem uma versão dos fatos. E nós temos que sempre ouvir os dois lados. E eu lembro que eu dobrei os meus joelhos e eu falei com Deus: eu não vou me justificar. Eu não vou falar. Porque crente não foi chamado para ir para a internet para ficar brigando com os outros. Não foi chamado para pegar microfone de igreja e dar satisfação para a igreja. Não foi chamado para ficar escandalizando o nome de Jesus por causa das suas lutas. Temos que aprender a vencer na oração.
Paulo e Silas não vão reclamar com ninguém, eles vão orar e vão cantar, deixar Deus operar. Dobrei meus joelhos dentro de um quarto, não tinha tranca no quarto, e o Zaio na época era bem pequenininho, entrou dentro do quarto e eu chorando no escuro, ele bota a mão na minha cabeça, e eu começo a sentir que aquele peso de angústia vai embora. Na época eles tinham excluído minhas redes sociais, tinham me deletado do mundo virtual, e eu angustiado, meu Deus, o que é isso? E calúnia, perseguição, e aí excluíram tudo, eu não sabia mais o que fazer. E aí Deus usa uma criança de 2 anos para colocar a mão na cabeça do seu pai, e usa para que aquele peso de angústia vá embora. Onde eu estava? No quarto da oração. Eu poderia falar para você inúmeros testemunhos. Por exemplo, a vez que nós deixamos de almoçar e Carol estava grávida, deixamos de almoçar para poder entrar num trem e realizar um culto no lar de uma cidade que estava 40 quilômetros de Oviedo. Não tinha igreja na cidade, era nós fazendo culto naquela cidade. Só que dependíamos de Deus, até hoje dependemos. Não tinha dinheiro, vamos jejuar hoje. E ela grávida, irmão. Vamos, meu bem. Se tu não quiser, não tem problema. Deixa, fica aqui, vai lá, não, eu estou contigo. Foi. Irmão, comprou passagem, não tinha mais nada. E o outro dia e depois, Deus proverá. Termina o culto, oramos, entregamos tudo nas mãos de Jesus. Entramos no trem, fomos para o culto, terminou o culto. Eu lembro até hoje uma irmã, a irmã dominicana, de República Dominicana, Marisol, tinha uma risada inigualável, alegre. Havia aceitado Jesus e falou assim: Deus colocou no meu coração para eu levar vocês no mercado. Eu digo, meu Deus, os irmãos sabem como é difícil. Aquele constrangimento, vamos embora, se é Deus que está mandando. Não falamos nada para ela. Pastor, escolhe o que quiser. E eu lá parado. Escolhi nada, parado. Ela saiu com mais umas 2 irmãs e começaram a encher carro. Fez uma compra para uns 3 meses. Oração. O dia que não tinha o recurso, vou pagar uma conta de luz. Jesus, a minha fé não paga a conta de luz, Jesus. Jesus, eles precisam do dinheiro. 224 euros, Jesus, é a fatura. Eu não queria estar aqui, o Senhor que me trouxe. A obra é tua, minha vida é tua. Eu preciso da provisão e me ajuda a descansar em ti, Jesus. Jesus, eu preciso do Senhor, faz um milagre, meu Deus do céu. Fazer uma visita, conversamos antes, o que vamos fazer? Vamos orar a Deus, apresentar diante de Deus. Não vamos pedir nada para ninguém, nós vamos orar. E no caminho, eu nem cheguei na casa do irmão. No caminho, uma mensagem: pastor, Deus colocou no meu coração de enviar uma oferta para a obra missionária. Uma irmã dos Estados Unidos manda a oferta, irmã, em nome de Jesus. Estava orando, aleluia. Chega lá, o valor da oferta é exatamente o valor da conta de luz que venceria no outro dia. Nós servimos um Deus que cuida, um Deus que nos ouve. Só que nós precisamos, irmãos, depender de Deus. Isso é porque somos melhores? Não. É quando nós decidimos que nós não queremos Jesus por aquilo que Ele pode nos dar. Quero Jesus por quem Ele é. Sabe aquela coisa, eu não quero nada em troca, eu só quero o Senhor. Eu só quero servi-lo, eu só quero agradá-lo, eu só quero viver uma vida para Ele, que não seja teórica, mas seja prática. Uma vida de cuidado espiritual, cuidando o coração, cuidando a alma, cuidando a vida de oração. E por maior que seja o tamanho das dores, das angústias, o Senhor disse a Paulo e diz a nós: a minha graça continua sendo suficiente, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Semana que vem nós vamos dar continuidade a este assunto. Vamos orar e vamos pedir a Deus: Senhor, me tira da superfície da vida cristã, me leva à prática, me leva à oração, me leva à dependência, me leva a um relacionamento com o céu. Eu tenho certeza que se você fizer um propósito diante de Deus,
a sua vida não será mais a mesma. Feche os seus olhos em o nome de Jesus. Pai, nós oramos, Pai, e pedimos que o Senhor nos ajude. Ajude-nos a sairmos da teoria e irmos à prática. Atrai-nos a Ti, Senhor. Desperta-nos na madrugada, Senhor. Atrai o nosso coração, como diz Tua palavra no livro de Oséias, com cordas de amor. Leva-nos ao desejo, à vontade de dobrarmos os nossos joelhos, de levantarmos nossa voz em oração e clamarmos a Ti, a termos um relacionamento contigo. Nós não queremos entrar na igreja para assistir o culto, nós queremos sim oferecer o culto ao Senhor que somos nós. Nós não queremos ouvir falar daquilo que é teu, nós queremos vivenciar as coisas que o Senhor tem para nós. Começa a trazer graça, testemunhos a respeito disso, nos leva à oração, nos leva à dependência. Faz o teu filho e a tua filha lembrar do primeiro amor, do desejo, da paixão, da fome, da sede pelo céu. E que o desejo de estar com o Senhor volte. Lembra, Senhor, nós como povo teu, das experiências quando nós gastávamos mais tempo contigo do que com os outros. Em o nome de Jesus, leva-nos à prática, é o que pedimos. Começa por mim, me ajuda, ajuda meus irmãos. Assim nós oramos em concordância e pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso.